Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler no telão para a gente ter uma leitura mútua? O texto diz assim: e todos. E todos. Verso 13. Capítulo 2, verso 13. Olha para alguém rapidinho e diga: quem não foi cheio, zomba de quem está cheio. Senta aí. Aleluia. Irmãos, olha aqui para mim. Meus amigos músicos. Não, vocês podem fazer o fundo daqui a pouco, daqui 10 minutos. Tá bom? Vou fazer uma introdução aqui bíblica. Eu vou dar o sinal para vocês. Vocês podem ver naquela do Renan. Tan, dan, 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 ban. Segura aí, vamos lá. Irmãos, quem me escuta, diga amém. Olha aqui para mim. Irmãos, nessa noite nós estamos dentro de um texto clássico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, fala sobre o nascimento da igreja. Eu quero abrir já um parêntese. E eu quero te informar que igreja não abre, igreja nasce. O capítulo de número 2 fala sobre o nascimento da igreja. O que me chama a atenção é que a igreja tem dono. É por isso que Jesus informou em Mateus, capítulo de número 16, no verso de número 18. Jesus disse para Simão Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então note que a igreja tem dono. E o dono da igreja, ele se responsabiliza pela mesma. A igreja não precisa da mão do homem para defendê-la. A igreja não precisa de política para defendê-la. A igreja não precisa de milicianos para defendê-la. A igreja não precisa de conchavos para defendê-las. O dono da igreja, ele tem todo o poder na terra e no céu. Então note que quando nós lemos o capítulo de número 2, o contexto fala sobre um ajuntamento. O que me chama a atenção, que dentro desse ajuntamento havia uma expectativa. E qual era a expectativa? A igreja orava, clamando e pedindo a descida do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre a pneuma, nós falamos sobre o paracleto. O que me chama a atenção, que o Espírito Santo de Deus, ele está desde o início, desde o princípio, em movimento. É por isso que a Bíblia informa em Gênesis, capítulo 1, verso 2, verso 3, que o Espírito Santo se movia, que o Espírito Santo se movia. Então, se o Espírito se move e ele entra em mim, eu passo a mover, porque todo aquele que carrega o Espírito Santo de Deus, ele precisa se mover. Só que esse movimento, ele não é exercitado pela força do homem. Esse movimento é o movimento que o Espírito Santo o conduz. É por isso que Paulo, enquanto escrevia
a igreja aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, verso 17, Paulo diz: não sabeis que vós sois casa, templo do Espírito Santo, vírgula, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e qualquer um de vós, vírgula, que destruir o Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá, porque o Espírito Santo de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Então, quando eu carrego a presença do Espírito Santo de Deus, essa presença que eu carrego, ela me impulsiona a se mover. É por isso que alguém diz: por que se movimenta tanto? E a gente diz: é porque eu carrego o que tu não carrega. Glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus se movimenta. Só que olha para mim, desde o início, o Espírito Santo se movia para um propósito. Repita comigo: o Espírito Santo se movia para um propósito. Vai doer, mas cura. Biblicamente, todas as pessoas que o Espírito Santo encheu na Bíblia, ele encheu para um propósito. Vamos de Bíblia. Gênesis 41, 38. O Espírito Santo de Deus encheu José para administrar. Êxodo, capítulo 35, verso 30 e verso 31. O Espírito encheu Bezalel para trabalhar. Deuteronômio, capítulo 34, verso 9. O Espírito encheu Josué para liderar. Juízes, capítulo 3, verso 10. O Espírito encheu Otoniel para lutar. Juízes capítulo 6, verso 34. O Espírito encheu Gideão para ajuntar o povo. Juízes capítulo 11, verso 29. O Espírito encheu Jefité para avançar contra o inimigo. Juízes 14, verso 6. O Espírito encheu Sansão para rasgar um leão ao meio. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. O Espírito encheu Saul para transformá-lo em outro homem. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 13. O Espírito encheu Davi para reinar. E a igreja atual é cheia para pular. Um foi cheio para administrar, o outro foi cheio para trabalhar, o outro foi cheio para liderar, o outro foi cheio para lutar, o outro foi cheio para juntar, o outro foi cheio para avançar, o outro foi cheio para rasgar, o outro foi cheio para ser transformado, e o outro foi cheio para liderar. E a gente? Olha para alguém com cara de vaso e diga: tu está sendo cheio para quê? A questão não é se encher. A questão é se encher para quê? Glória a Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 24 de Lucas, a Bíblia informa que Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Quando Jesus ressuscita,
Jesus vai aos discípulos e Jesus libera uma palavra. E essa palavra é estimulativa. Pregador, qual foi a palavra que Jesus liberou? Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 49. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que seja revés de pó. Notou? Jesus diz: quer ser cheio do alto? Quero. E aí? Fica. Porque Deus não enche qualquer um. Deus só enche quem fica. Quando Paulo, ele fala sobre a igreja aos Coríntios, ele diz no capítulo 15, no verso 3, no verso 4, no verso 5, no verso 6, que quando Jesus ressuscitou, ele se mostrou para 500 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? 500. E quando Jesus se mostra para as 500, Jesus diz: ficai em Jerusalém. Mas quando nós lemos Atos capítulo de número 1, do verso em diante, a Bíblia diz que dentro do cenáculo só havia 120. Jesus falou: fica para 500, mas só ficou 100 e... A pergunta é: cadê esses 380? Jesus está informando: eu só encho quem fica. Eu não encho quem sai. Eu só encho quem fica. Eu não encho quem sai. E nós estamos enfrentando uma dificuldade. E qual é a dificuldade, pregador? A dificuldade da permanência. Porque evangelho não é para qualquer um, evangelho é para quem permanece. É por isso, gente, que talvez assim como Pablo, como eu, entrou debaixo de guerra, mas falou: não dá para sair mais. Não dá mais para abandonar o propósito. Só ficou somente 120. E para que esses 120 ficaram? Eles ficaram para receber poder. E por que poder, pregador? Porque esse era o início da igreja. E a igreja não sabia, mas ela enfrentaria a oposição. A igreja não sabia, mas ela enfrentaria a perseguição. E só suporta a perseguição quem está cheio. Quer saber quem está cheio? Espera a prova vir. Porque prova não vem para matar. Perseguição não vem para matar. Perseguição só revela quem está vazio. Bem baixinho, vocês já vão entrar. Quando eu tinha 13 anos, um dos meus primeiros empregos era consertando pneu de bicicleta. Olhando pela minha ótica, as câmeras de ar que vinham na minha mão pareciam estar boas.
Então eu enchia. Depois que estava cheia, pastor dizia, tá boa. Só que eu precisava pegar a câmera e botar na água. Quando eu botava na água, começava a fazer bolinha. Notou? Parecia que estava cheia, mas estava com furo. E de gente que parece estar cheia, mas está cheia de furo. E Deus está informando para alguém nesse culto: eu te trouxe aqui para dizer, eu vou consertar teu furo hoje. Pega na mão de alguém, por favor, pega na mão. Pega na mão, pega na mão. E diga, você não vai sair daqui vazio. Diga, porque Deus tem adesivo novo para botar na gente, ô glória. Se prepara, porque quando a gente voltar, não vai ter demônio, não vai ter capeta, nós voltaremos cheios. Pablo, quando eu detectava o furo, eu pegava um adesivo da Pirelli e dizia, até chegou vazio. Mas antes de eu te encher, eu preciso te consertar. Porque Deus não enche quem está desconcertado. Oh, sumiu glória, né? Deus não enche quem está desconcertado. Pode levantar a mão, pode fazer teatro. Deus te conhece. Olha para alguém rapidinho e diga, Jeová te viu, hein? Diga, Jeová te viu, hein? E diga, noite de tratamento na terra. Não dá para encher sem antes consertar. Quem quer ser consertado, levanta essa mão e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Calma aí. Olha para mim. Pregador, você está informando que Jesus não enche quem está desconcertado? Não. Tem base bíblica? Até tem. Mas eu vou te dar uma analogia. Eu fui num casamento. Estava eu e os amigos. Todo mundo conversando. O garçom veio com uma jarra. E ele veio para quê? Para encher. Quando o garçom veio na minha direção, eu estava tão distraído conversando, que eu apresentei o copo do lado errado. Quando eu apresentei o copo do lado errado, ele pulou minha vez. Aí Deus falou comigo, ele até ia te encher, mas o teu copo estava fora da posição. Porque todo culto Deus quer encher. O nosso mal é que a gente não quer se posicionar. Sumiu glória, né? Sumiu glória, né? Cadê aquele povo empolgado que estava pulando? Eu quero ver na palavra. Eu quero ver quem dá glória na palavra. Alguém pode levantar essa mão e abrir essa boca? Senta aí. Olha aqui, gente. Jesus disse: ficai. 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 Jesus estava informando
eu preciso encher vocês. E o que me chama a atenção, gente, que em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, o Espírito desceu para trazer dínamos. E o que é dínamos, pregador? Dínamos é poder. Só que esse poder de Atos 2 não era para rodar. E nada contra. Esse poder de Atos 2 não era para pular. E nada contra. Pregador, esse poder era para quê? Atos capítulo 1, verso 8. Jesus disse: e recebereis poder. E serão. Repita comigo, serão. Olha aqui para mim. A palavra serão vem do verbo ser. Olha o que Jesus está informando. Primeiro você precisa receber. E o que você recebe te faz ser. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso significa que Jesus estava informando que a igreja seria uma igreja evangelística. E além da igreja ser uma igreja evangelística, a igreja manifestaria poder, não só dentro, mas também do lado de. E nós estamos vivendo um tempo que a gente tem muito poder aqui dentro, mas está faltando poder na tua escola. Está faltando poder no teu trabalho. Está faltando poder no meio das tuas conversas. Está faltando poder no meio das tuas amizades. Jesus está informando: quem é cheio aqui dentro, mas é cheio lá fora. Ele diz: ficai. Repita comigo, ficai. Olha aqui para o pregador. Um dos significados da palavra ficai é permanecei ou estai. E olha aqui para mim, que é culto de domingo, eu preciso ser bíblico. Depois tu lê em casa, João capítulo de número 15. No capítulo 15 do Evangelho de João, existem duas palavras que se repetem inúmeras vezes. Pregador, qual é a palavra que se repete em João capítulo de número 15? A primeira palavra é a palavra estai. E a segunda palavra é a palavra permanecei. Joga aí no telão para mim, fechamento, rapidinho. João capítulo 15, o verso de número 2. Na minha tradução está: toda vara que está em mim, ela frutifica. Agora joga o verso 3. Vocês já estão limpos. Estão. Agora joga para mim o verso 4. Lá está permaneçam. Mas na minha está estai em mim. Joga para mim o verso 5. Quem está em mim? Joga para mim o verso 6.
Se alguém não estiver em mim. Joga para mim o verso 7. Se vós estiverdes em mim. Notou? Do 1 ao 7, inúmeras vezes aparece a palavra estai. Agora joga para mim o verso 9. Joga para mim o verso 9. Permanecei no meu amor. Joga para mim o verso 10. Joga o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. Joga para mim o verso 11. E que o meu gozo Joga para mim o verso 16, eu fecho. Não me escolheste a vós, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto Olha para mim, te mostrei na Bíblia. Jesus diz, estai, mas ele também diz, permanecei. Olha para mim, vai doer mais cura. Estar é fácil demais. Difícil. Porque só dá fruto quem permanece. Deus está informando para alguém: eu não te chamei para oscilar, eu não te chamei para ser metade, eu te chamei para se entregar por completo. Deus está informando para a igreja: pode estar na prova, pode estar na guerra, mas aperta esse cinto, porque eu não tenho compromisso com quem oscila, eu tenho compromisso com quem permanece. Dá um tapa na mão de alguém, por favor, e diga: permanece. Eu estou pregando Bíblia, hein? Olha aqui para mim. A igreja ficou, a igreja permaneceu, e ela estava com uma expectativa. E qual é a expectativa? A expectativa é: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e desce aqui. Antes da igreja clamar pelo Espírito, a igreja estava orando. Porque a nossa geração quer ser cheia, mas não ora. Quer ser cheio? Ora. Aí olha que interessante, eu vi um vídeo, e nesse vídeo havia um helicóptero que queria pousar, mas ele não tinha espaço, porque tinha muita casa próxima. Até que um cara, de noite, acendeu 2 lanternas de telefone e fez assim: desce aqui. Vou de novo. O helicóptero queria pousar, mas não tinha espaço. A questão não é o Espírito descer, a questão é eu dar espaço para ele descer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele só desce aonde ele tem espaço. Levanta a mão, porque Deus está informando: se você der espaço para mim, eu vou descer. Olha para alguém aí do teu lado, por favor, e diga: tem espaço para o Espírito aí? Pergunta para alguém, diga: tem espaço para ele pousar?
alguém começou a sinalizar, dizendo: pausa aqui. A igreja estava dentro de uma expectativa. E qual era a expectativa? Já oramos? Agora desce aqui. E eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia. Porque eu aprendi, pastora, que toda a Trindade, ela desceu. Repita comigo: Deus desceu. Repita comigo: Jesus desceu. Repita comigo: o Espírito desceu. Olha para mim que eu vou te mostrar na Bíblia. Pregador, Deus desceu? Desceu. Aonde? Gênesis capítulo 3. Está escrito que na viração do dia Deus descia. E aonde que Deus descia? No Éden. Pregador, Jesus desceu? Desceu. Evangelho de João, capítulo de número 3, o verso 16 e o verso 17. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, vírgula, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, Jesus diz: eu não vim ao mundo. Se Jesus usa a expressão vim, significa que ele não estava aqui, ele veio. E se ele veio, ele desceu. Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Jesus disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Deus desceu no Éden, Jesus desceu na terra, e o Espírito, aonde que o Espírito desceu? Dentro. Deus desceu no Éden, Jesus desceu na terra, mas o Espírito desceu dentro de nós. Olha para alguém do teu lado, por favor, e diga: você carrega um Deus aí dentro. Diga: onde você pisa, Deus pisa junto. Aonde você entra, Deus entra junto. Aonde você vai, Deus vai junto. Olha para mim. Os 120 estavam reunidos dentro de um único propósito. Repita comigo: único propósito. Olha para mim, eu já vou finalizar. Vocês sabem o que significa único propósito? A expressão único propósito significa que todos estavam no mesmo objetivo. Eu posso falar um negócio, pastor? Culto bom é quando a igreja está reunida num único propósito. Eu vou te contar uma analogia. A Elizabeth, minha digníssima, antes de ser esposa, era noiva. Lógica, né? E a gente foi fazer um ensaio fotográfico na praia. Enquanto a gente ia de carro, pastor, no meio da rua, eu comecei a olhar para os matos e eu comecei a olhar os postes, porque tudo dá rolo. No meio do caminho eu vi um poste quase caindo. E sabe o que é legal, gente? O poste não caiu. O poste estava quase.
poste não caiu? Porque o poste que estava quase caindo, ele estava na mesma fiação do que os postes que estavam de pé. Aí Deus falou para mim: aonde tem fiação não tem queda. Segura a mão de alguém, por favor, e diga: eu quero saber se você está na mesma fiação do que eu. Diga: eu quero saber se você está na mesma eletricidade do que eu. Tudo que o diabo quer é uma igreja desligada. Só que Deus está informando o diabo: nessa noite a igreja está na mesma fiação, 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 fiação. Aonde tem fiação não tem queda. Segura. Diga para alguém: ninguém vai cair hoje. Diga: porque nós estamos na mesma fiação. Glória a Deus. E quando a igreja estava na fiação, eu imagino a igreja falando: desce Espírito, desce Espírito. Joel falou que ia descer, então desce. Joel profetizou que o Senhor ia derramar, então derrama. E eu gosto da Bíblia, gente, porque está escrito que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente... Existem coisas que Deus não vai avisar que vai fazer, porque tem coisa que Deus faz de repente. Eu sou muito detalhista. Se você ler Atos 2, na minha tradução está escrito que estavam todos sentados. Sabe o que eu penso? Que se eles estavam sentados, eles já tinham acabado de orar. Porque tem coisa que Deus não faz antes, tem coisa que Deus não faz durante, tem coisa que Deus faz depois. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. E sabe o que eu acho bonito? Eu vou finalizar. É o capítulo 2, o verso 4, está escrito: e todos, repita comigo: e todos foram cheios. Olha para mim que eu finalizo. Baixinho meus fechamentos. Escuta. Eu lendo o texto, eu percebi que não foram todos que foram cheios. E todos foram cheios. A pergunta é: todos quem? Quem estava ali não foi todo mundo que estava cheio. Pregador, porque a Bíblia diz todos? Todos que estavam ligados. Então Deus não enche quem vem, Deus enche quem vem ligado. Porque tem gente que está no culto, mas não entra no culto. Oh, glória a Jesus. E eu tenho uma palavra, a palavra é: se você não entrar no culto, o culto vai entrar dentro de você. Porque Deus não te trouxe para ver amigo. Igreja não é show, igreja não é teatro, igreja é lugar de vir ligado. Aí olha para mim, gente. Quando os 120 foram cheios, está escrito em Atos capítulo 2, no verso de número 13. E uns se levantaram para zombar. Olha para mim, pega isso. Quem estava
estava zombando não foi cheio. Quem estava zombando não recebeu o Espírito. Quem estava zombando não recebeu o poder. Porque é sempre assim. Quando você vê alguém zombando demais, é porque não recebeu o que tu tem. Quando você vê alguém falando muito mal de igreja, é porque está vazio. Porque quem está cheio não perde tempo falando dos outros. Quem está cheio mete a mão, vai pregar a palavra e vai fazer a obra. Olha para mim. Quando você vê muita gente zombar de igreja, fique em paz. Porque quem zomba de igreja só revela que está vazio. Sabe o que eu acho bonito? Capítulo 2, verso 14. Quando alguém zomba, o texto diz: então Pedro se levantou. Olha para mim, eu finalizo. Essa expressão se levantou, se você fizer uma exegese do texto, você vai notar que Pedro levantou diferente. A expressão se levantar aqui significa se levantar com autoridade. Aí sabe que Deus falou para mim? Deixa zombar, porque quanto mais zombam, mais eu levanto gente com autoridade. Levante a mãozinha para cima, por favor, porque Deus está informando. Eu não te chamei para ser qualquer um.